Oi, gente, boa tarde para vocês. Que alegria poder estar aqui gravando mais um vídeo pro nosso canal. Que maravilha! Vamos lá, vamos falar de Jesus, desse Deus incrível, desse Deus maravilhoso que nos salva, que nos batiza, que transforma nossas vidas. Vamos ler comigo Mateus 26, versos 47, na verdade, versos 47 até o 56. Eu tô com duas Bíblias aqui, tô com essa aqui, tô com outra aqui na frente, que eu peguei do meu irmão emprestado ali rapidão. Então vamos ler comigo aí. O título é o seguinte: Jesus é preso. Todo mundo já deve saber da história de Jesus é preso. Vamos lá. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes do sacerdote e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então, Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada da espada morrerá. Olha a seriedade. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar a meu Pai que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como? Saíste como para um salteador, com espada e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo. E não me prendeste, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixou e fugiram. Vamos falar a respeito dessa passagem bíblica. Essa passagem bíblica, como eu já havia postado aqui um vídeo falando a respeito do que, para a gente não trocar Jesus pelas coisas do mundo, para a gente não trocar Jesus simplesmente por 30 moedas de prata, como fez Judas. E aqui Judas, ele entrega Jesus ao sumo sacerdote e traz Jesus com um beijo. Irmãos, quantas vezes nós não traímos a outra pessoa com um beijo? Ou muitas vezes com um abraço. Muitas vezes a gente se sente traindo alguém, ou a pessoa se sente traído por alguém por um simples abraço. E essa passagem bíblica, ela relata de quando os servos do sumo sacerdote foram prender Jesus. E o mais interessante disso tudo, que eu acabei não lendo aqui durante esse vídeo, foi Jesus fazendo a oração depois da celebração da Páscoa, que está no livro de Mateus 26, 36 até o 46. Antes de tudo isso acontecer, Jesus, ele foi ao monte de Getsêmani, foi orar. E Jesus, ele foi preparar para aquele momento difícil que Jesus ia passar. E depois dessa passagem bíblica do livro de Mateus 26 em diante, a gente vê que Jesus sofreu muito,
que Jesus passou por traição do melhor amigo, que era Judas, que Jesus foi traído com um beijo, que todos, né, aqui no versículo 56 diz, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Jesus foi abandonado por aqueles que viviam ao lado dele. Jesus foi abandonado por aqueles que conheciam ele, que sabia quem ele era. Não vamos abandonar Jesus. Não vamos abandonar a nossa fé. Os tempos é tempo difícil, mas nós temos Jesus que venceu o mundo e nós também vamos vencer. Nós também vamos vencer. Não permita que nada te tire da presença de Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente passa por tanta coisa e uma das nossas principais frases é: por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Deus, eu não mereço isso. Gente, Jesus não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria 1000 maravilhas. Jesus diz que nós vamos vencer, mas só vamos vencer se estiver com Ele. Nós estamos com Ele. Já está difícil? Você já pensou se fosse sem Jesus? Irmãos, o tempo é difícil porque Jesus também sofreu. Se Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. Se Jesus passou por aquilo tudo por nossa causa, nós achamos que vai ser fácil para nós? Se nós formos ver as histórias do antepassados de muitos cristãos, muitos deles sofreram de forma terrível. Nós temos a história do profeta Isaías que foi cerrado no meio, gente. No meio. Não vai ser fácil, irmão. Não vai ser fácil. E nós temos que ter fé e esperança em Jesus que todas essas coisas nós vamos vencer. E vamos ser vitoriosos no Senhor. Jesus, aqui nessa passagem bíblica, né, quando Pedro ele pega da espada e ele corta a orelha do sumo sacerdote, né, do servo do sumo sacerdote, na verdade, Jesus fala para ele que aquele que vive da espada morrerá pela espada. Nós não podemos pagar o mal com o mal, nós não podemos viver da espada. Nós temos que viver de fé, nós temos que viver de esperança, nós temos que ser firme e ter paciência em Cristo Jesus para que todas as coisas venham ser vencidas por Ele, por o poder dEle. E Jesus, ele fala para o sumo sacerdote que todos os dias ele estava ali no templo ensinando, junto com o sumo sacerdote, ensinando os próprios sumos sacerdotes. E aquele sumo sacerdote agora vai prender Jesus com vara-paus, com porretes. Irmãos, os nossos olhos, eu falo muito isso, eles têm que serem abertos por Deus. Se nós não tivermos nossos olhos abertos, vai ser como esses sumos sacerdotes que estavam no templo, estudando a Bíblia, pregando uma coisa para o povo, vivendo uma outra coisa, prendendo o próprio Cristo, condenando o próprio Cristo, sem saber que era Cristo. Irmãos, os nossos olhos têm que ser abertos. Senão, nós vamos ficar cegos como esse povo. Jesus era o Deus daquele povo. Jesus assentou com eles no templo. E eles não fez nada com Jesus. Mas quando Jesus vem, ele vem na terra, legalmente, chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele sumo sacerdote teve medo de perder. De perder o quê? Poder. De perder o poder. O que tem feito as pessoas por poder, gente? O poder não é nada. Não é nada. Gente, o que nós temos que ter é fé, é Jesus, é saber que nós estamos aos pés daquele Todo-Poderoso que por nós tudo pode fazer. Que por nós tudo pode fazer. Jesus foi abandonado pelas pessoas que conheciam ele de verdade.
E Jesus, ele não desistiu de nós. Jesus, ele foi até o fim. Jesus morreu a minha morte e a sua morte, para que hoje nós tivéssemos vida nele. E essa pregação do dia de hoje é para que você lute suas lutas tendo fé e esperança. Que tudo Jesus já fez por você. E ele faz muito mais. Mas mantenha sua fé. Porque Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, ele vai derramar sobre você força, misericórdia, benignidade, poder, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E que a misericórdia dele te alcance todos os dias da sua vida. Ficam com Deus. Um abraço forte. Medite na palavra de Mateus, capítulo 26. Medite no livro de Mateus 26, versos de 31 até os 56, para você ver a luta. Para você ver que Jesus chegou a suar sangue na oração que ele fez no monte de Getsemane. Foi por mim, foi por você, foi por nós. Não negocie sua fé. Um abraço.